Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa aula de número 5, como incluir alunos com altas habilidades e superdotação. E hoje nós vamos fazer de novo um formato diferente. Eu já vou inserir aqui a Jéssica conosco. Vou inserir a Jéssica. Opa, Jéssica, tudo certo? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Beleza? Só apresentando a Jéssica. A Jéssica é pedagoga, especialista em alfabetização e letramento, né? Futura neuropsicopedagoga aqui conosco. E hoje ela vai estar numa posição diferente, né? Geralmente, quando nós fazemos essa parte, a gente faz eu ali como sendo o host, o que pergunta, e ela como a que responde. Hoje nós vamos inverter os papéis. A Jéssica ali vai, não digo perguntar, vai instigar ali umas perguntas ali de acordo com o que o pessoal foi colocando ali na nossa caixinha de sugestões e tudo mais. E a gente vai interagindo, vai perguntando, a gente vai respondendo ali algumas dúvidas acerca desse tema. Então, a nossa aula vai ser nesse formato, vai ser no formato ali de trazer as principais dúvidas, questionamentos ali a respeito desse assunto de uma forma específica. Bueno, tá contigo, Jéssica. Então tá, muito prazer, pessoal, uma alegria estar aqui com vocês, né? Então, como o Cândido disse, hoje a nossa aula é um pouco diferente, eu vou conduzir aqui, né? E vamos falar sobre um tema bem importante, na verdade, é um tema que muitas vezes, hoje, agora, nesse momento, falando como aluna de pedagogia, a gente fica com muitas dúvidas, né? Então, é um assunto bem legal da gente discorrer aqui. Nós vamos falar sobre altas habilidades e superdotação, e para dar início, eu acho que seria interessante a gente fala um pouquinho dessa diferença, Cândido. Se tem diferença entre altas habilidades e superdotação, ou se o termo é igual, é o mesmo, é a mesma coisa. Certo, boa pergunta, ótima pergunta, né, para a gente iniciar de fato. O que acontece? É muito comum a gente ter essa certa confusão, podemos dizer assim, entre altas habilidades e superdotação, né? Muito embora frequentemente esses termos eles são utilizados juntos, entende? Mas eles vão ter características diferentes uma das outras, né? É importante que a gente perceba que, inclusive, em muitos documentos oficiais, ou seja, em laudos neuropsicológicos, especialmente ali na questão do fechamento dos CIDs, né, que são os critérios diagnósticos, é muito comum você ter essa nomenclatura tudo junto. Ah, fulano, altas habilidades barra superdotação, como sendo algo semelhante, fazendo parte até da mesma nomenclatura, quando na verdade são coisas distintas, né? O que acontece? Em linhas gerais, se a gente for dizer a diferença entre um e outro, né? Quando falamos em altas habilidades, nós estamos nos referindo a alunos, indivíduos, de uma forma geral, que demonstram um desempenho significativamente superior em comparação ali com, ou seja, com os pares da sua idade, né? Entende? Então, ou seja, uma criança de 10 anos e uma criança de 10 anos, eles vão mostrar ali desempenhos completamente discrepantes com relação àquele que tiver altas habilidades. Então, esse desempenho, assim, ele vai se manifestar em algumas áreas do conhecimento. Então, por que que, até se é uma pergunta, mas a pergunta até vai ser um pouco extensa. Por que que muitas vezes se confunde como sendo algo parecido? Porque eles têm algumas características incomuns. Ou seja, a primeira característica, ou seja, ambos eles têm ali uma alta curiosidade, ou seja, um desejo muito grande de aprender e compreender muitas vezes coisas inusitadas, talvez que não façam parte do cotidiano convencional das coisas. Além disso, agora eu estou falando de primeiro de características comuns entre altas habilidades e superdotação, certo? É um aprendizado muito rápido e fácil eles têm, ou seja, eles têm uma capacidade muito grande de absorver informação. Além disso, eles caracterizam-se por ser extremamente criativos, com uma imaginação extremamente aguçada, pensamento original, assim, com uma extrema capacidade de resolução de problemas. Além disso, eles demonstram um vocabulário extremamente avançado ali para essa faixa etária, ou seja, quando eles for descrever algo ou mesmo fazer ali uma redação, eles vão conseguir ter uma clareza de detalhes muito grande no tocante ao vocabulário, na forma com que eles se expressam. Além ali
de um pensamento crítico, ou seja, são extremamente questionadores. Ou seja, quando você transmite ali um conteúdo, você, professor, está passando o conteúdo no quadro, ele quer saber o porquê de ter que aprender aquilo, o porquê das coisas e o porquê que aquele conteúdo é relevante para ele. Mas isso são características comuns entre ambos. Mas agora, falando em si da diferença de fato entre altas habilidades e superdotação. Quando falamos em altas habilidades, nós estamos nos referindo ali a uma gama mais ampla de habilidades cognitivas acima da média. Então, como por exemplo, em matemática, música, artes, questão de desenvolvimento de uma liderança, ou seja, ou ao mesmo tempo uma grande facilidade de aprendizado em algum conteúdo específico, ou seja, uma capacidade grande de aprender rapidamente, de pensar de forma inovadora, de pensar fora da caixa, podemos dizer assim. Então, isso é o sujeito ali, o aluno com altas habilidades, ou seja, altas habilidades ele vai ser algo mais multifacetado, ou seja, ele tem ali podemos falar assim, um desempenho acima da média em várias áreas, não só do conhecimento, mas também das relações interpessoais. Agora, no tocante à superdotação, aí nós já temos ali uma característica um pouco mais direta, né? Ou seja, ele é comum em algumas coisas, mas ele tem algumas diferenças. Primeira delas, então, o termo superdotação muitas vezes ele é utilizado para descrever um nível excepcional de capacidade intelectual em múltiplas áreas, ou um talento ali extraordinário numa área específica. Por exemplo, né, um aluno ali que tenha uma superdotação, ele vai ter ali provavelmente um QI acima de 130, 135 para mais, ou seja, ele vai ter um desempenho notável em diversas disciplinas, né? Ou seja, da área do conhecimento. Então, essa superdotação ela pode ter um componente mais inato, né? Ou seja, ela vem com uma predisposição natural. Se a gente pudesse resumir assim, de uma forma mais direta, por exemplo, altas habilidades, né? É uma gama maior assim de habilidades cognitivas acima da média. Superdotação, ou seja, você vai ter um nível excepcionalmente alto em uma área específica. Então, essa é a primeira diferença. Altas habilidades, você vai ter um espectro maior de um desempenho acima da média. E a superdotação, você vai ter ali, talvez em uma área específica, mas não um desempenho muito bom. Você vai ter um desempenho extraordinário. Então, ele é acima, inclusive, do muito bom, certo? Então, uma outra diferença, né, quando a gente fala em altas habilidades, ela pode se manifestar e ser desenvolvida, né, por intermédio de aprendizagem, estímulo, e já a superdotação ela pode ter um componente mais inato, né, com uma alta performance natural mesmo, certo? Então, não sei se eu respondi ali mais ou menos, mas no resumo é isso, é uma diferença ali entre cada um dos termos, que são termos que, embora às vezes sejam colocados como parecidos, mas não são, eles têm essa pequena diferença. Certo, acredito que ficou bem respondido, né? Ficou bem claro. A gente muitas vezes tem muitas dúvidas sobre esses assuntos, porque normalmente é um termo, né? O termo altas habilidades e superdotação. Muitas vezes a gente não conversa, a gente conversa sobre outros assuntos e ele vai ficando um pouco na caixinha, né? Mas é um tema muito legal de a gente conversar, tem muito para a gente aprender sobre esse tema, né? E a gente também ouve alguns mitos sobre esse assunto, na verdade, porque normalmente a gente escuta que uma criança com altas habilidades e superdotação, ele é um gênio, ele sabe de tudo, ele sabe tudo, ele consegue tudo, né? Então acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, Cândido. Se tu tem alguns mitos que tu pode trazer aqui para nós para desmistificar isso que normalmente a gente escuta sobre esse assunto. Nós temos diversos mitos, podemos dizer assim. O primeiro deles, talvez o principal,
é que a gente pensa, né, que, pô, fulano é um superdotado, ou seja, ele é um gênio em todas as coisas e vai tirar 10 em todas as matérias e disciplinas. Não é assim, né? Pessoas assim com altas habilidades, superdotação, eles podem ser altamente capazes em algumas áreas, né, como realmente são, mas não necessariamente em todas. Por exemplo, um aluno pode ser ali um excepcional aluno na parte das exatas, da matemática, e ter dificuldades em ali literatura, língua portuguesa, entre outros, né? Ou ele pode ser, sei lá, alguém extremamente criativo, aquele que pensa fora da caixa, porém ao mesmo tempo ele ter dificuldade com organização e planejamento, compreende? Ou seja, outra ideia que a gente tem é de que o superdotado ele tem sempre um bom desempenho escolar. Não é dessa forma, porque muitas vezes aquilo que a gente chama do tédio ali com um currículo, entre aspas, tradicional, ou seja, a falta de desafio, ele se sente por vezes, e a gente vai falar melhor sobre isso, creio que vai ser pauta de alguma pergunta sua, que muitas vezes ele vê aquele espaço como um espaço que não é um momento relevante para ele, compreende? Então, isso impacta ali até nas suas soft skills, né? Podemos dizer ali nas suas habilidades socioemocionais, entende? Outro mito que a gente tem é que, por exemplo, tem um QI acima de 130 é superdotado. Não, né? Embora ali um QI dessa magnitude, né, ele seja um indicador ótimo, né? Ele não é o único critério para se definir a superdotação. E por si só o QI 130 ou QI assim alto por demais não é o único critério. A superdotação ela é um compêndio extremamente multifacetado, que ele vai envolver também questão de criatividade, uma alta capacidade de envolvimento em tarefas, um pensamento crítico, uma resolução de problemas assim de uma forma fora do convencional. Ou seja, quando ali o aluno ele vai e faz ali uma avaliação neuropsicológica que identifica um QI, vamos dizer assim, acima de 130, o QI por si só não é o indicativo de uma superdotação, não, porque tem que vir envolto de outras coisas, compreende? Outro mito que a gente costuma falar é que superdotados é como se fosse ali mini adultos, sabe? Ou seja, é aquele sujeito, aquela criança ali que ele vai ser um adulto num corpo de criança. Quando na verdade não, ele tem ali as suas peculiaridades de criança. Você vai ter um momento que ele vai querer brincar, jogar bola, se divertir ali com uma criança. Acabou, vai ter um momento que ele vai querer ir no playground ou ali numa piscina de bolinha, de acordo ali com a sua faixa etária. Então, alguns são extremamente introvertidos, mas outros não, outros são extremamente extrovertidos. Alguns eles vão poder ter dificuldades ali sociais, porque podem não encontrar pares ali com seus níveis de interesse, outros não, outros vão ser extremamente sociáveis, então não tem uma regra, um critério para isso. Um outro mito que se tem é associar ali a superdotação. Vou falar que altas habilidades e superdotação, que agora eu falo dos dois ao mesmo tempo, né, com relação à sua classe social e seu nível socioeconômico, quando na verdade, não é o que influencia de fato. Nós sabemos bem assim que o meio ele faz a diferença, o meio ele influencia, mas ele não determina. Eu creio dessa forma, que o meio ele não determina, né? Então, a gente tem ali de questão da superdotação e ela não depende ali de etnia, não depende de classe social, não depende do lugar onde a pessoa mora, nem nada. O que vai acontecer, né, que infelizmente acaba acontecendo, é a questão do incentivo, do estímulo maior que você tem quando tem uma possibilidade de recurso, uma possibilidade de poder ali, ter uma assistência, um atendimento diferente, né? Mas, embora assim, por exemplo, tem um componente genético,
né, na superdotação, o desenvolvimento das altas habilidades ele depende crucialmente, né, de um ambiente rico, quando na verdade isso não é verdade, né? As condições ali socioeconômicas, culturais, como eu mencionei, ela pode influenciar a forma como essas habilidades vão ser identificadas e até desenvolvidas, mas não é um pré-requisito, né? Entende? Outro estigma que a gente tem, né, também que acontece bastante, é de que, bom, já que ele é superdotado, já que ele tem altas habilidades, ele não precisa de uma ajuda diferenciada na escola, né? Ele consegue se virar sozinho, vamos dizer assim. Só que é justamente o contrário, né? Portanto, é que nós estamos falando sobre esse assunto e eles entram no público-alvo da educação inclusiva, né? Porque eles precisam de um ensino diferenciado que vá incentivar, desafiar ali suas capacidades, aprofundar ali os seus interesses. Essa falta de estímulo, se ela acontece, ela pode levar a uma desmotivação, muitas vezes, em alguns casos. Ou seja, até problemas ali de comportamentos ou dificuldades secundárias. Então, o que acontece? Né? Da mesma forma que a gente fala na inclusão no tocante a alguém que tenha uma dificuldade de aprendizagem, seja ali por uma deficiência intelectual, ou seja, alguém que tenha, vamos supor, um transtorno do espectro autista, né, onde você precisa de um certo suporte. Da mesma forma que a gente fala em inclusão nesses casos, a gente fala da inclusão no tocante àqueles que têm ali uma capacidade cognitiva um pouco superior. Você compreende? Porque também vai ter seus desafios. Ou seja, então a gente tem que pensar a escola para todos. E a gente vai ver daqui a pouco mais para frente como é que a gente consegue fazer isso. Certo, muito bem. E realmente, pessoal, assim, uma coisa bem importante que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Daqui a pouquinho. Mas só fazendo uma observação para vocês, né? A criança com altas habilidades e superdotação, por vezes, eles têm uma dificuldade de se encaixar pelos interesses, como o Cândido falou, às vezes uma brincadeira não é tão interessante, ou um determinado assunto as outras crianças não conseguem ir junto e acompanhar, e ele acaba se sentindo muitas vezes sozinho. Então a gente pode sim observar que essa criança no meio escolar vai estar mais afastado dos outros ou vai estar brincando com uma outra coisa e a gente vê que ele está ali distante. Por quê? Porque não conseguiu se encaixar naquele grupo de crianças. E agora, trazendo uma pergunta que é muito interessante, tá? Porque era uma dúvida que eu tinha e, enfim, né? E a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, mas é importante a gente falar que sim, tem algumas características que a gente consegue observar, né? E quais esses sinais que essa criança vai dar? Quais os sinais? Como a gente consegue identificar essa criança que tem altas habilidades e superdotação? Na verdade, essa identificação ela é um processo assim complexo, né? Não é algo simples. Você porque ele vai exigir além de uma observação atenta, uma sensibilidade por parte ali dos professores, profissionais envolvidos, porque não existe ali uma receita de bolo, não existe um checklist que vá garantir ali você segue esse passo a passo e você vai conseguir identificar ou não. Mas nós temos alguns sinais, alguns indicativos, né? O primeiro deles que ele vai se caracterizar por uma aprendizagem rápida e fácil, né? Então ele tem capacidade de absorver novos conteúdos, informações com pouca repetição, ou seja, você ensina uma vez e já sai fazendo, compreende? Então ele consegue fazer conexões com ideias e matérias de forma muito rápida, de forma muito intuitiva, pensa fora da caixa mesmo. Então ele consegue entender instruções difíceis, muitas vezes assim de forma fácil. Então esse é um dos primeiros sinais, essa aprendizagem rápida e fácil. Um outro sinal é um raciocínio avançado, né? Qual que é a diferença do raciocínio? Ou seja, ele apresenta um raciocínio lógico, com perdão da redundância, né? Abstrato muito acima da média ali para a sua idade. Então, o que acontece? Eu já em alguns momentos na vida, hoje eu não consigo fazer tanto como eu gostaria, mas a gente
já treinou, assim, já auxiliou alunos ali que queriam participar ali de processos seletivos ali para entrar nos institutos federais, nos próprios colégios militares aqui do Rio Grande do Sul, no caso de Porto Alegre, né, entre outros, ou para concurso, vestibular, enfim. Então, a gente ensina ali a questão ali quando você vai fazer um enunciado ali, vamos dizer, de matemática, que já vai para a minha área, onde você desmembra um enunciado em partes para você poder fazê-lo de uma forma mais assertiva, certo? Interpreta o enunciado e você vai conseguir fazer a operação correta, certo? Então é meio que um passo a passo, né? Então isso aquilo que o pessoal fala, os macetes ali para concurso, essas coisas. Mas aquele que tem ali a possibilidade, uma suspeita de ter uma alta habilidade, uma superdotação, ele vai conseguir resolver esse mesmo problema, só que de um jeito totalmente, além de extremamente rápido, de uma forma muito mais, assim, diferente, inusitada. Ou seja, ele vai para um outro caminho que você fica olhando ali, mas como é que ele pensou desse jeito igual deu certo? Ou seja, uma forma criativa ali de resolução de problema. Além disso, ele consegue ali ter uma memória excepcional, podemos dizer assim. Ele consegue reter uma grande quantidade de informação e, ao mesmo tempo, de lembrar de detalhes quase que imperceptíveis nas coisas. Por exemplo, você passa um filme na sala de aula, ali, um filme, vamos dizer, ali, principalmente a aula de história, ali, geografia, que você usa recurso de algum filme, vamos supor. Há um vídeo que remonta ali o período das grandes cruzadas, dando um exemplo. Ou seja, você vai ter ali todas as características. Quais seriam as características mais convencionais que a gente ia prestar atenção? Por exemplo, a forma que os barcos eram, ou seja, como as pessoas estavam vestidas, como elas falavam, como se comportavam, né? Então, isso são as coisas que a gente normalmente iria perceber. Mas ali uma criança, um aluno que tem a tendência para alta habilidade, uma superdotação, ele vai perceber o seguinte, né? Mas como é que aquele barco não afundou muito, embora ele fosse feito de uma madeira assim, ou seja, ele ia dar características ali da madeira que foi feito o barco. Você compreende que é uma coisa que totalmente fora da caixa. Então, ele tem isso. Além de um vocabulário extremamente rico, extremamente robusto. Vamos supor, você pega ali uma criança, fala uma criança na faixa etária de 10 anos. Aí você tem os assuntos ali comumente a faixa etária, certo? E aí daqui a pouco você se pega conversando, você ali enquanto professor, está conversando sobre, sei lá, vou dar um exemplo, conversando ali sobre como está posta a geopolítica nos dias de hoje, né? Começa a estar conversando ali sobre a geopolítica, né? Falo geopolítica, é um assunto que eu gosto bastante de estudar. Então, você está conversando ali sobre geopolítica, sobre os conflitos mundiais nos dias de hoje com uma criança de 10 anos. Ou seja, ele tem essa capacidade de conversar, de argumentar e trazer conhecimento sobre esse assunto. Compreende? Então, é um outro indicativo. Além de uma curiosidade ali extremamente diversificada, né? Muitas vezes uma curiosidade sobre assuntos ali fora do convencional, ali para sua faixa etária, e até ali para o seu, ou seja, para aquilo que ela está aprendendo no momento. Então, lembro que tive um aluno, né, na casa dos 11 anos, e ele estava ali no sexto ano do ensino fundamental, só que ele tinha um interesse tão grande sobre a parte da matemática, né, que ele estudava ali bastante sobre a teoria geral dos números. Então ele queria saber como os números eram formados, ou seja, tem uma disciplina ali que fala sobre isso, né, no curso da matemática em si, nas engenharias também, que fala sobre a teoria geral dos números, né, onde você começa a ver a origem, como os números foram formados e tudo mais, né? Então ele começa a ter um interesse por isso. Ou seja,
99,9% das crianças que estão nessa ano escolar, elas veem uma questão de matemática e o objetivo delas é acertar, né? Acertou, ponto, bingo. Isso eu falo até para aqueles de alto rendimento, né? Eles querem acertar, certo? Para aquele que tem alta habilidade, não basta só acertar. Ele quer saber o porquê que é daquele jeito, certo? Então, em cima disso. Além disso, com relação à própria criatividade, são extremamente criativos, por isso que uma alta habilidade não vai se dar só na área acadêmica, muitas vezes, ou seja, aquele que pode ter uma capacidade gigante de desenhar, assim, de fazer desenhos espetaculares, ou seja, com uma coordenação motora realmente diferenciada para expressar desenhos. Então, além disso, são extremamente perfeccionistas, ou seja, se cobram bastante na questão ali ou seja, está sempre performando, sempre podendo fazer ali o seu melhor naquilo, então isso acaba prejudicando uma outra ponta ali na própria questão emocional também. E entre outros, assim, sabe? Então, de uma forma geral, assim, o que o profissional ele precisa ficar atento, observar, né? E mais do que isso, para ele poder fazer um levantamento assim de quem sabe um encaminhamento, alguma coisa. Não basta assim a sua observação ali diária enquanto professor, né? Você vai observar todas essas características que eu mencionei e sei lá, e dezenas de outras, né? Mas é importante você ali fazer o registro do comportamento, o registro dessa característica, porque quando você chamar essa família ali para uma reunião, você vai ter elementos robustos, né? Ou seja, no dia tal aconteceu isso, e tem feito isso, assim, assim, dessa forma, dessa maneira, né? Porque é uma forma de você poder ali ajudar o seu aluno para que ele tenha um aproveitamento melhor ali em sala de aula. Muito bom, achei excelente, né? E a gente tem outras dezenas de pontos que a gente pode observar, né? E passando, então, continuando o nosso assunto, né, sobre altas habilidades, superdotação, falamos, né, alguns pontos que o profissional pode observar dessa criança, né? Mas qual seria, Cândido, a atitude que esse profissional poderia ter se ele tivesse um aluno com altas habilidades e superdotação em sala de aula? Como ele faria? Então, talvez uma boa pergunta também, na verdade, ótima, ótimas perguntas todas elas. Então, primeira coisa, fugir do senso comum, né? Como assim? Não é porque ele tirou 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 numa determinada disciplina, ele é alguém com alta habilidade de superdotação. Não, né? Então, creio que a gente fala para o público assim ali do colégio militar e é uma das características ali das escolas militares, ou seja, de ter reunido aquele público de alto desempenho, certo? Mas na maioria das vezes o alto desempenho ele é fruto de muito trabalho, né? Você estudo paulatino, né? Você pega ali as pessoas, 99% das pessoas que hoje ali passaram em grandes concursos estão ali alocados em, em áreas extremamente concorridas, não é porque tem altas habilidades de superdotação, não, são porque foram pessoas ali que se dedicaram muito, mas bastante mesmo, né? Isso não faz um superdotado, isso faz alguém disciplinado, dedicado, que tem seu valor sem sombra de dúvidas, né? Mas então você não pode se basear ali só na questão do desempenho acadêmico, não. Então, mas no momento que você começa a ver essas outras características assim que são pontuadas, entende? Você começa a aprofundar sua observação e documentar suas evidências de uma maneira sistemática, ou seja, meio padronizado. Mais ou menos assim, sabe? A gente já fez alguns relatórios alguma vez assim, né? Então você começa ali
a observar o aluno, você começa a focar ali nos sinais e comportamentos que ele tem, assim, como a gente já mencionou, aprendizagem rápida, curiosidade intensa, raciocínio avançado, criatividade, entre outros. E aqui você vai fazer? Você vai fazer um registro de evidências, ou seja, você vai anotar ali detalhadamente o comportamento, a fala, ou seja, a pergunta que foi feita. Mais ou menos assim, se você pudesse assim criar agora do nada de uma forma bem simplista, né? Você colocaria assim, em 17/6, que é hoje, né? João Pedro, nome fictício, né? João Pedro terminou a atividade matemática em 5 minutos e começou a resolver o problema na página seguinte sem instruções, né? Ou seja, de uma matéria que nem havia sido posta para ser feita. Ou sei lá, um outro exemplo. Em 17/6, João Pedro fez uma pergunta sobre teoria da relatividade durante a aula de física, demonstrando ali um conhecimento além de esperado, vamos dizer, né? Tá recém tendo a física introduzida ali no seu cotidiano, entre outros. Então, isso é uma das primeiras coisas que precisam ser feitas. Mas por quê? Por que fazer isso? Primeiramente, para a questão da fundamentação, né? Ou seja, essas evidências coletadas elas vão servir de uma base sólida para qualquer passo futuro, ou seja uma conversa ali com a coordenação pedagógica, seja uma conversa com a família, com os responsáveis, né, para o encaminhamento formal de alguma questão mais para frente, certo? Ou seja, uma outra coisa muito comum que a gente precisa ali é não se deter às primeiras impressões, porque elas podem ser enganosas, né? Ou seja, essa observação mais aprofundada, né, ela vai ajudar a confirmar, né, essa suspeita ou não, e evitar que o aluno seja rotulado ou que você comece a criar nele expectativas talvez acima do que realmente elas são. Ou seja, um outro motivo para justamente direcionar os próximos passos, né? Quando você faz um bom conjunto ali de observações, de evidências, você consegue ali de certa forma fazer ali um direcionamento melhor, né? Se necessário ali um encaminhamento, alguma coisa nesse sentido. Além disso, né, quando você tem isso tudo registrado, fica mais fácil de seu embasamento para você poder daqui a pouco conversar ali com a coordenação, com os pais, né, e tudo mais. Então, após essa, podemos dizer assim, essa fase de observação, documentação, né? Então, o que seria o próximo passo, né? Podemos dizer assim, um padrão, né? Geralmente muda, mas na maioria das vezes, em via de regra, acontece dessa maneira. Você compartilha essas observações ali com a coordenação pedagógica, ou no caso, o SAE, né, que a gente fala, né? Serviço de Atendimento Educacional Especializado, né? Entre outros. Ou seja, enfim, né? Você vai fazendo ali todos esses apontamentos, certo? Certo, muito bem. Uma coisa também importante, né, a gente falar é o contato com a família, né? Então, dialogar com a família, você vai ter esses registros, você vai trazer para eles e é importante a gente ter esse contato, né? A família é a nossa rede de apoio nesses casos. Bom, e falando um pouquinho então sobre currículo, né? A gente tem o currículo Boa. escolar, onde fica ali as demandas, matérias e tudo mais. E como a gente pode fazer essa diferenciar esse currículo, né, em sala de aula com outros alunos, né? Vou ter uma sala de aula, vou ter ali um número X de alunos e eu tenho esse aluno em específico que tem superdotação e altas habilidades. Como eu posso fazer essa diferenciação? Muito bom, porque aí você já vai para uma parte prática da coisa, que é talvez o maior desafio, porque o papel, a literatura é tudo muito bonito, né? Muito legal, muito belo a gente falar de inclusão e falar do que tem que ser feito. Às vezes é fácil. Agora, dizer o como fazer, aí se torna um pouco mais difícil. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer ali é enriquecer esse currículo ali em sala de aula. Ou seja,
Talvez acho que essa estratégia é mais comum e mais flexível, né? Ou seja, esse enriquecimento curricular, podemos dizer assim, não significa mais do mesmo, mas sim ali você poder oferecer atividades que vão aprofundar e acelerar o aprendizado, né? Dentro do próprio currículo, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é uma compactação curricular, né? Ou seja, como se dá? Né? O professor ele pode identificar conteúdos que o aluno com altas habilidades já domina, ou, sei lá, aprenderia de uma forma mais rápida. Com isso, ele é, daqui a pouco, talvez dispensado de atividades repetitivas ali, que já domina, liberando tempo para outras propostas, né? Então, como fazer isso? Como é que a gente poderia fazer? Né? Aplicando pré-testes sobre o conteúdo. Daqui a pouco você demonstrar um domínio ali pujante sobre isso, ele automaticamente poder pular aquela parte da unidade ou fazer menos exercícios, vamos dizer assim, para não ficar algo maçante. Né? A vantagem é que vai liberar tempo para o aluno se dedicar a outras atividades. Né? Em contrapartida, você precisa criar ali outras atividades. E o professor não precisa, daqui a pouco, ali mais, não vou dizer se preocupar com o mesmo, mas ali saber que está bem resolvido naquela parte. Outra coisa também muito boa que dá para a gente fazer é você poder criar projetos individuais ou em pequenos grupos, né? Entende? Então, você vai permitir que o aluno ele explore ali, um tópico de interesse, ou seja, com uma profundidade maior, ou seja, por meio de, sei lá, uma apresentação, uma maquete, um texto, ou mesmo um próprio experimento, compreende como ele já tem a questão da curiosidade muito aguçada, então eles vão pensar, vão fazer coisa fora da caixa, então isso é muito bom, isso é muito válido, podemos dizer assim. Então, daqui um pouco ali, sei lá, vamos dizer que o aluno terminou a atividade regular da turma, ou seja, ele pode usar o tempo restante para trabalhar no seu projeto. Vamos dizer assim, daqui um pouco ele está ali, sei lá, envolvido num projeto, num experimento, ou seja, ele terminou a atividade, entre aspas, ali comum à turma, então ele pode se envolver em outra coisa que esteja à parte, vamos dizer assim. Então, isso é uma outra forma de fazer. Ou seja, você poder também promover atividade de extensão, aprofundamento, né? Ou seja, um material complementar, uma leitura adicional, ou seja, algo mais complexo que ele possa talvez levar para casa, que vai exigir ali um pensamento crítico, criativo, certo? Por meio até de jogos, desafios, alguma coisa mais lúdica nesse sentido, uma atividade mais gamificada, a gente pode utilizar. Ou seja, o uso da tecnologia de recursos online, ou seja, você poder direcionar esse aluno para plataformas educacionais que vão abordar temas do seu interesse em nível mais avançado. Aí isso pode ser, sei lá, as próprias, o Google tem isso, que é o Google Museus, salvo engano, né, que você daqui a pouco visita lugares do mundo, literalmente ali por meio do Google. Ou o próprio Google Earth, o Google Maps, compreende? Daqui a pouco você está ali, o aluno ele tem um interesse aí na parte, ou seja, na parte da geografia, vamos dar um exemplo. Então, você poder trazer atividades, olha só, pesquisa sobre, sei lá, a vegetação ali de um determinado país, vamos dizer, né? Mas ele não vai dar simplesmente um Google ali de um copia e cola ou ali uma inteligência artificial. Você vai pegar e daqui a um pouco estimular que ele puxa ali uma foto do próprio Google, ou seja, olha a vegetação e veja, pá, eu botei na rua tal, né, sei lá, uma cidade, vou dar um exemplo, Paris eu botei no endereço tal, o que eu percebi, a vegetação ela é de um determinado tipo, por que ela é desse determinado tipo? Porque lá aquele local, né, você vai ter ali um bioma diferente, como ele vai ter essa
capacidade, ele vai descrever ali o porquê que daqui um pouco ali lá em Paris, vamos dizer, as árvores são daquele jeito. Ou trazendo um exemplo mais comum nosso, né, de um conhecimento mais nosso, né? Bota ali imagens da floresta amazônica ou de algum lugar mais no norte. Ele vai olhar ali, são árvores altas, né, e latifoliadas, né? Ou seja, por que isso acontece? Porque lá é um local de bastante chuva. Então, você consegue ter com que a vegetação ali se expanda, né? Inclusive muito próximas uma das outras, né? Ou seja, você vai dando características, associando ali aos biomas, entrando mais nessa parte da geografia mesmo, né? Então, uma atividade, né? Uma outra coisa que também dá para a gente poder ali fazer, né? Um agrupamento mais flexível, né? Que seria uma formação de grupos dentro da sala de aula com base em atividades e interesses, que dependendo ali do tema em si, eles podem mudar, com certeza mudam. Ou seja, para certas atividades você se reúne ali um grupo que tem um interesse específico em determinado tema, e assim por diante, você reúne por áreas de interesse. Em outros momentos, né, você vai trabalhar outros temas e vai variar esse interesse sobre esses temas, entende? Então, você poder proporcionar que eles interajam entre si, né, também é muito bom. Atividade extracurricular ali de mentoria, de tutoria, você poder também ofertar ali para o seu aluno, né, ele ser daqui a pouco ali mentorado ou seja, por um adulto ali, um professor, um especialista na sua área, né? O CMC ele tem quadros espetaculares, extraordinários ali, né? De todas as áreas do conhecimento. Daqui um pouco ali você tem um aluno ali que demonstra ali um interesse muito grande ali sobre a biologia molecular, dando um exemplo. Então você coloca ali com um doutor em genética, ou seja, alguém que seja um mestre em genética humana. Ou seja, ele vai agregar, vai aprender muito, né? E vai ali manter o seu interesse ali na instituição, né? Um outro ponto também, mas aí já é uma questão mais complexa, mais delicada, que é a aceleração, né? Sempre ali em discussão com a turma pedagógica, né? Ou seja, aceleração, né, é algo que na verdade sempre vai ser um conjunto com o professor, conjunto com a equipe pedagógica e a própria família. Muitas vezes essa aceleração ela vem ali da própria família com uma demanda até às vezes ansiosa da família. Tinha um caso aqui um caso recente que a gente atendeu inclusive de um menino que ele se enquadrava naquilo que a gente pode dizer de altas habilidades. Por quê? Porque ele tinha ali um desempenho muito bom, né, em diversas áreas do conhecimento. Era alguém que se expressava bem, alguém com uma criatividade muito grande, ou seja, era um líder nato, conseguia agrupar e convencer pessoas, ou seja, era alguém que se enquadrava ali, olhando essas características, né, em alguém com altas habilidades. Só que o olhar daquele que vai avaliar ele do ponto de vista clínico é diferente, às vezes, do olhar daquele que avalia do ponto de vista pedagógico. Até pelo tempo que ele fica na escola, que é muito superior. Uma avaliação neuropsicológica, ele vem vamos supor, 2 vezes na semana e faz ali uma sessão de 55 a 60 minutos, certo? Mas então, o que acontece? Ele vem até nós com essa demanda e o interesse da mãe era o documento para ele poder requerer a aceleração, né? Só que a aceleração ela não tem uma legislação que tenha que ter altas habilidades de superdotação para você requerer a aceleração, o avanço de série. Não, você pode ter por outras características também. Lógico que sempre um conjunto. Então, o aluno poder pular esse ano escolar, ou daqui um pouco, só no ano, cursar disciplinas ali vamos supor, do sexto e do sétimo ano, né? Ele vai poder avançar. Existem casos, mas aí são casos assim, raros, raríssimos,
né? Que esses casos que a gente vai ver nos noticiários, né, de adolescentes ali na casa dos 11, 12 anos que adentraram numa universidade, vamos dizer. Então, você consegue. Né? Esses são os casos excepcionais, fora da curva. Quando a gente fala de alta estabilidade, superdotação, a gente tem duas características. A primeira delas, aqueles casos que são mais comuns, né, que fazem parte, talvez, do nosso cotidiano, né? Quando eu falo comum, eu não digo que acontece a toda hora, não. Mas eu digo que são mais fáceis, tanto que tem nas escolas, creio que em todas as instituições, certo? Que são os casos do dia a dia que a gente presencia, que a gente tem a possibilidade ali de atendê-los. Mas existem outros casos que são os casos fora da curva, que é justamente aquele ali que, vamos supor, a criança tem 9 anos e fala 18 idiomas, você compreende? Ah, a criança ali tem 10 anos e sabe, sei lá, e sabe tudo ali sobre. Vou dar um exemplo sobre história. A história da. Ou seja, história do Brasil, desde 1500 até os dias de hoje. Ele tem capacidade de fazer todo um levantamento. Né? Então, isso são coisas fora da caixa. Não que as outras não sejam, mas isso é um além, certo? Então você discute a questão assim dessa aceleração, só que tem algumas ressalvas. Eu particularmente sim, trago algumas ressalvas e os próprios autores também trazem essas ressalvas, né? No tocante ali ao seu desenvolvimento socioemocional, porque a gente precisa lembrar o seguinte: ele tem ali a questão da alta habilidade, superdotação, sim. Daqui a um pouco, academicamente falando, ele está requerendo uma série, um nível superior, sim. Vamos dizer assim, ele está no sexto ano, mas ele poderia estar no nono. Sim, poderia, academicamente falando. Ou ali baseado no conhecimento mesmo seu, acadêmico, escolar. Beleza. Só que a gente tem que levar em conta que nessa faixa etária, 2 anos faz muita diferença. 2, 3 anos faz muita diferença. Quando a gente fala em 3 anos, isso a gente usa até para relacionamentos, assim, muitas vezes. Quando a gente fala em. Vamos dar um exemplo. Fala em 5 anos. Vou aumentar, né? Para relacionamento. Fala em 10 anos. Né? Um indivíduo que tem 40 anos, sei lá, se relacionar e contrair um matrimônio com alguém que tem 30, normal, faz parte da vida, tanto para uma parte como para outra. Só que se a gente voltar atrás, a gente vai ver que um indivíduo com 20 e um indivíduo com 10, né, contrair ali um relacionamento totalmente descabido, certo? Mas a diferença é a mesma, só que o período é diferente. O mesmo vale agora para isso que eu tô me referindo. Avançar 3 anos. Do sexto para o nono. Legal, ótimo. Beleza. Só que agora aquele aluno que tem 11, né, vamos dar um exemplo, vai conviver com alunos com 14. Né? Ou seja, você compreende que academicamente ele está no nível. Mas o que ocorre? Né? Os pensamentos já são diferentes, ou seja, as ambições são diferentes, a própria questão fisiológica, hormonal é diferente, os assuntos são diferentes. Geralmente você está ali com 11 anos, em tese, você é uma criança. Podemos dizer assim, com 14 anos você já está pensando, né? Pensando, não estou falando que é o correto, mas você está pensando em questão assim de achar um menino bonito, uma menina bonita, esses assuntos assim, sabe? Com 11 anos você está recém saindo da galinha pintadinha, vamos dizer assim, por exemplo, né? Mas essas coisas sim, preferências, ou seja, com 11 anos você assiste um tipo de série, de programa. Com 14 seu interesse é outro, ou seja, os assuntos e a convivência, né, são diferentes, mas são só 3 anos. Mas nessa faixa etária, 3 anos faz muita diferença. Fisicamente também, como é que esse menino de 11 anos ali vai jogar um interclasse, vamos dizer ali, jogando contra os camaradas de 14 anos, né? Fala em condições normais ali de temperatura e pressão. Você entende? Então, tudo isso tem que ser levado em conta.
né, uns desafios assim dessa aceleração. Porque menciono bastante, quis trazer muita ênfase nisso, porque avançar de nível não é só terminar a escola antes, porque a escola ela não é só um espaço de aprendizado, ele é de convivência, de fortalecimento de vínculos, de estabelecer relacionamentos interpessoais, você criar um rapport. É na escola que você esfolou o joelho, talvez pela primeira vez na vida. É na escola que você, sabe, pela primeira vez na vida levou uma bolada. É na escola que, sei lá, na primeira vez na vida você levou um pisão no pé e deu um empurrão no aluno. Estou falando que isso é o correto, mas eu digo, essas relações, né, e esses conflitos acontecem. Compreende? Então, a escola não é só um espaço de aprendizado, ela envolve muito mais que isso, né, Jéssica? Com certeza. Eu acho muito legal que hoje eu estou no meu lugar aqui como aluna, né? Então, estou fazendo várias anotações porque a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho muito importante passar por todas as fases da escola, né? E justamente pela convivência, não é só pelo aprendizado. Existem muitos outros pontos que nós aprendemos na escola, além do aprendizado, como socialização, como se expressar. Então, é muito importante viver isso, viver essa faixa etária, viver todas as séries da escola, né? Hoje, como aluna aqui, eu tô amando as perguntas, né? Porque hoje eu tô só assistindo, tô só mediando, né? E agora a gente vai entrar num ponto também bem legal, que eu queria pedir para ti, Cândido, trazer alguns exemplos práticos para nós, professores, aprofundarmos essas atividades em sala de aula. Tá, vou trazer. Vou lembrar, e a gente não combina, na verdade, as perguntas, a gente vai só trazer, mas sim que é legal mesmo. Vou trazer coisas que eu já usei, assim, e tive um resultado bom, e deu certo. Podemos falar assim. Falando especificamente, vamos imaginar assim, um aluno que tenha ali uma alta habilidade em matemática, né? Vou puxar pro meu sala primeiramente. Imagina, você tá na turma ali falando em equação de primeiro grau, né? 2x mais 5 igual a 7. Aí você bota x, 2x igual a 7 menos 5. Lá, pá, 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 pá. Você 2x igual a 2, x igual a 2 dividido por 2 deu 1. Beleza. Legal, né? Mas lá pelo quinto ano você começa a ver. Quinto, sexto ano de uma forma mais avançada, mas geralmente quinto ano, quinto, quarto ano, algumas instituições. Né? Então, mais ou menos assim. Vamos imaginar que uma turma está resolvendo ali uma atividade de equação de primeiro grau, cara, que nem essa que eu mencionei. Né? Então, o aluno com contabilidade recebe um problema que envolve sistemas de equação, inequação ou aplicações dessas equações em problemas mais complexos, certo? E com variáveis adicionais. Né? Por exemplo, se o João tem X maçãs e o dobro de laranjas, e a soma total de frutas é Y, mas 25% das laranjas estão estragadas, quantas frutas eles têm, sei lá, em bom estado? Né? Mais ou menos assim, falei uma coisa na cabeça agora que eu nem sei se esse tem resolução, mas mais ou menos assim, né? Você está inserindo ali a equação do primeiro grau, certo? Que a equação do primeiro grau ela tem uma variável, correto? Né? A equação do segundo grau, ela vai ter ali o x ao quadrado, né? Que é onde você aplica a Bhaskara, entre outros. Mas na equação do primeiro grau, você tem ali uma variável x geralmente. Né? Mas para esse aluno com alta habilidade, você já insere o y no negócio. Como assim? Ou seja, no problema convencional você não tá, você está falando ali de X como maçãs. Mas onde você bota maçã e melancia, opa, você tem um outro elemento, né? Então você tem um Y, né? Entendendo aí? Ou seja, você vai estar construindo um sistema linear. Né? Sistema linear vai ser matriculado no oitavo, nono ano, certo? Então você passa a exigir dele um raciocínio mais sofisticado. Podemos falar assim, quando você diferencia ali o problema para o mesmo. Você está entendendo? Então, isso é uma parte.
Outra coisa também que eles gostam muito, né, a questão de jogos, de jogo de estratégia, né, ainda para esse mesmo público. Então, vamos dizer assim, enquanto a aluna ela está, a turma, melhor dizendo, ela está, sei lá, revisando as operações, as atividades que foram passadas para ver se acertou ou não acertou, né? O aluno, entre aspas, com alta habilidade, superdotação, ele pode estar tendo acesso ali um jogo de lógica que ele consiga jogar mais individual, né? Ali um Sudoku, né? Um Tangram, né? Não tanto um jogo de xadrez, mas que jogo de xadrez geralmente você precisa de um outro, a não ser que você tenha ali a possibilidade de ser um dispositivo ali, seja um tablet, um tablet que você consiga ter online ali, você consegue botar um jogo de xadrez para ele jogar, você está entendendo? Ou seja, algum desafio matemático que tem que descobrir padrão, né, ali uma sequência lógica, certo? Então você que está dando uma atividade diferente para ele, você está desenvolvendo a sua autonomia. Porque daqui a pouco ele vai ter que ter a capacidade de ficar focado naquilo, né? E não ir para outras coisas. Então, são duas atividades. Isso geralmente eu fiz muito, sim. De você poder trazer ele. Principalmente, eu não fazia nem com desse. Eu pegava, eu construía assim. Como é que eu vou dizer? Tinha algumas coisas feitas assim de problemas, né? Assim, matemática no padrão assim de nono ano, vamos dizer assim. Tô dando aula nesse momento para um sexto, um sétimo. Mas eu trazia questões ali do próprio Instituto Federal, vamos dizer assim, né? De um certame para entrar no curso técnico ali em análise e desenvolvimento de sistemas, ou seja, que é em nível médio, certo? Então, você faz a prova ali com proficiência de conteúdo ali até o nono ano, mas o aluno está no sexto, vamos dizer assim, né? Então, para ele, você poder dar esse desafio, olha só, eu estou envolvido com a turma, mas tu está aqui, cara, eu quero que tu faça isso aqui, me entregue, você está entendendo? E como eles são extremamente motivados com essa questão do desafio, eles vão fazer direito, eles vão ficar se batendo ali até conseguir resolver, né? Então, isso é alguém que tem uma alta habilidade ali na parte das exatas. Só que agora, quando muda o cenário, que acontece também, é bastante comum, dessa alta habilidade não ser na área das exatas, que a gente pensa, opa, altas habilidades, matemática. Nem sempre é assim, né? Vamos supor que essa alta habilidade seja ali para linguagens, comunicação, vamos dizer assim. Então, você tem ali um contexto onde a turma está lendo, sei lá, um conto, né? Então, ele identifica personagem, identifica enredo, e essas coisas assim mais propícias da aula. Ou seja, o aluno superdotado, o que vai fazer? Vai ser desafiado a analisar alguns temas subjacentes, né? Ou seja, o simbolismo, a interação do autor, relação do texto com o contexto, está entendendo? Ou seja, algo além daquilo que a turma tá fazendo. Na verdade, essa parte acaba sendo até mais fácil, porque o texto é o mesmo, o conceito é o mesmo, ou seja, só que você passa a exigir outras coisas assim dele nesse sentido, né? Ou vamos dizer assim, uma escrita ativa, elaborada, né? A turma vai escrever ali uma mini redação, vamos supor, sobre o seu dia. Como foi seu dia hoje ou ontem, né? Aquele que tem altas habilidades, ele pode ser ali convidado a escrever isso em forma de um conto, né? Com enredo, clímax, desfecho. Pode ser, daqui a pouco, instigado a construir uma jornada do herói. Você entende? Ou seja, ele vai começar a desenvolver ali uma expressão escrita, né? Aguçar essa sua criatividade no tocante ali a narração, descrição dos fatos. Você entende? Vamos dizer assim que o que é muito comum também de acontecer, né? Bom, essa alta habilidade é mais voltada para a questão de ciências. Não sei se vocês já viram o filme O Extraordinário. Acho que é O Extraordinário, se não me engano, né, Jéssica? Acho que é O Extraordinário, o filme do gurizinho, né? Isso. Entende?
Então, o menino, ele tinha ali uma alta habilidade, podemos dizer assim, no conteúdo de ciências, certo? Então, a escola conseguia proporcionar a ele ali experimentos, outras coisas assim nesse sentido. Mas vamos imaginar o seguinte, daqui a pouco você está com a turma ali num laboratório de ciências, fazendo, sei lá, um experimento qualquer ali sobre densidade dos materiais, né? Falando de uma forma mais chula, né? Aquele que tem altas habilidades pode ser desafiado a, sei lá, propor variações desse experimento, né? Testar diferentes variáveis, daqui a pouco usar o experimento com outros lifts, variar a temperatura, projetar um experimento próprio, talvez, compreende? Ou vamos imaginar ali que a turma agora saindo mais de um contexto de laboratório, indo para dentro da sala de aula, vamos imaginar que a turma está aprendendo sobre o sistema solar, como são formados os planetas e tudo mais. O aluno, ele pode, daqui a um pouco, o aluno com altas habilidades pode escolher um planeta, vamos imaginar assim, um fenômeno específico, ou seja, para buscar uma pesquisa mais aprofundada. Vamos supor, escolher o planeta Júpiter. E vai buscar um livro científico, vai buscar um artigo, vai buscar um documentário, né? Falando sobre as particularidades ali do planeta Júpiter. Você está entendendo? Então, você está conseguindo dessa forma desenvolver uma habilidade de pesquisa, de organizar essas informações, que é o que hoje os alunos têm muita dificuldade. Não só, agora falo dos alunos de uma maneira geral, é organizar a informação e fazer com que a informação seja relevante, né? Porque hoje nós temos um acesso muito fácil ao conhecimento, à informação. Só que eu percebo assim que os alunos têm dificuldade em fazer com que esse conhecimento reverta-se em uma vantagem para si. O ser humano, de uma maneira geral, tem essa dificuldade. Então a gente tem, sei lá, conteúdo, conhecimento. Até nós estávamos algumas semanas assim ministrando um evento sobre tecnologias digitais na educação. A gente tem essa formação também, né, em tecnologias digitais na educação. E o que acontece? A gente tem a ideia de que bom, o adolescente, ele é um nativo digital. Ele já nasceu ali com 1 ano com o smartphone na mão. Legal, isso é verdade, né? Então, qualquer atividade administrativa que você der para ele com um computador ali, ele vai sair fazendo, você não precisa nem ensinar, né? E quando você pega ali, quando ele entra no mercado de trabalho, talvez num estágio, com 16, 17 anos, você vai ver que não é nada disso que você pensa. Então, ou seja, ele vai digitar um texto muito mais devagar que talvez qualquer um de nós que já tenha essa experiência. Ele não sabe muitas vezes fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para agilizar o trabalho, ou seja, ele é extremamente demorado na atividade porque não tem a vivência, né, de poder transformar esse conteúdo digital, esse conhecimento, podemos dizer assim, em instrumento de trabalho. Ele, daqui a pouco, tipo, ele conhece ali o Instagram, conhece, mas ele não sabe, talvez nem fazer uma arte, né, para colocar em um post, né, porque, enfim, ele não sabe fazer, ele sabe o que é bonito, mas ele não sabe ele botar a mão e fazer. Então, você entende que não é porque tu é um nativo digital que você vai ter todas as expertises. Você está entendendo? Ou, sei lá, um outro exemplo, só dei um parênteses. Daqui um pouco ali vai fazer uma aula sobre os biomas brasileiros ali, que é muito legal, né, de falar sobre isso. Então, né, você tem ali um contexto da sala de aula ali falando sobre o bioma do Pampa, o bioma da Caatinga, do Cerrado, entre outros, né? E aí você propõe um estudo de caso, né, para ele, né, sobre um problema ambiental específico em um bioma. Estamos falando ali do bioma do Pantanal, né? Qual é um problema ambiental que acontece, talvez ali no bioma do Pantanal, né? Talvez a plantation, vamos dizer assim, agricultura de jardinagem, sei lá, né? E aí ele vai investigar essas causas. Mas vamos imaginar o seguinte, aqui começa a entrar assim, os desafios
assim, mais difíceis, né? Vamos imaginar que essa alta habilidade ela não é para nem a matemática, nem comunicação, literatura, língua portuguesa, nem na parte de ciência. Vamos por que seja voltado para as artes. Né? Concorda? Entende? Então, daqui a pouco você está tendo ali na aula de artes um desenho livre, certo? Com um desenho livre com lápis. Para aquele aluno que tem uma alta habilidade, você já sobe a régua. Você introduz ali novas técnicas de desenho, perspectiva, sombreamento, ou mesmo de pintura, né? O guache, aquarela, né? Está até saindo um pouco do meu métier, assim, mas eu conheço os termos, assim, só por conhecer, né? Não, se eu fizer um desenho, vai ser triste. Mas, ou sei lá, uma escultura, uma argila, um origami, compreende? Então você sobe a régua para ele, né? Ou, sei lá, daqui a pouco você está ali numa aula de arte, então você está explicando ali sobre uma obra de arte especificamente falando, né? O que você vai dar ali para aquele aluno que tem com altas habilidades de superdotação? Que ele pesquise não só a arte, mas que ele pesquise sobre a vida do artista, né? O movimento artístico ao qual ele pertenceu, né? Ou seja, escrever uma crítica, uma resenha sobre aquilo que ele conseguiu pesquisar, podemos dizer assim, fazer uma correlação entre a sua vivência, ou seja, eu estou falando sei lá, de um determinado ali, artista, mas ele viveu num contexto tal, então por isso que o desenho, por isso que a arte que ele fez foi dessa forma, porque assim que a banda tocava naquela época, você está entendendo? Então fazer essas correlações, está entendendo? Perfeito. Acho que está sendo bem enriquecedor esse momento que a gente está tendo aqui, né? O Cândido está trazendo bastante assuntos bem legais. Eu estou fazendo várias anotações, né? Porque apesar de eu já ser prof, a gente está sempre aprendendo, né? Então, pegando várias. Mas uma coisa importante, falou sobre atividades práticas, né? Que um professor pode ali fazer com os alunos, algumas dicas bem legais para a matemática, para a área da comunicação, para a parte das artes, né? Criatividade. Mas falando então sobre um ponto importante, né? Que é gerenciar o tempo. Muitas vezes esse aluno vai concluir rápido a atividade, deu ali a atividade para ele em menos de minutos, ele já terminou. Como a gente pode gerenciar esse tempo desse aluno em sala de aula? Esse é um desafio, assim, quando a gente vai falar em gerenciamento de tempo, a gente está falando ali para o aluno que termina a atividade rápida e para o profissional também, porque a gente sempre tem que lembrar que você tem um aluno e você tem a turma com outros 30, né, com outras características ali peculiares, né, ali que vão demandar, às vezes, um atendimento individualizado. Então, o que acontece? Você gerenciar esse tempo agora para atender ali um aluno com as habilidades, né? É um desafio que, embora difícil, ele é comum, né? Então, que daqui a pouco até a gente deixa como uma sugestão assim de ideia para poder fazer, né? Primeiro você tem um banco de atividades, porque o criativo dá trabalho. Ou seja, você pensar fora da caixa. Agora falando nós quanto profissional na educação. É difícil você pensar fora da caixa. Né? A gente consegue, só que vai demandar um tempo. Só que esse tempo você está colocando com outras atividades do seu cotidiano. Por isso que é muito comum ali, o professor muitas vezes trazer atividade para casa, trazer coisas para casa. Porque é muita coisa para você pensar para dar conta. Tá entendendo? Então, o que seria esse banco de atividades? Né? Você ter ali um local, seja físico, seja digital, com essas atividades extras que eu mencionei. Né? Ou seja, problema de lógica, um jogo educativo, uma leitura complementar, de acordo com a matéria que nós estivéssemos se referindo. Né? Um projeto de pesquisa, né? Você poder ter daqui a pouco livros mais avançados, a gente vai falando
de uma versão física ou mesmo uma versão digital, ou seja, você ter ali um repertório ali de atividades online, vamos dizer assim, seja por meio de plataforma, tem aplicativos que se tem bastante nos dias de hoje. Então, você consegue direcionar o aluno, né? Você não tem que pensar na hora, você já tem ali podemos dizer assim, um repertório, né, dessas atividades ali para fazer, né? Uma outra coisa também, que é, ou seja, você estabelecer uma rotina e acordos, né, podemos dizer assim, claros, ali com o aluno, né? Por exemplo, daqui a pouco ele vai chegar assim, e geralmente, né, a gente está falando de criança e pré-adolescente. Criança e pré-adolescente é ansioso por natureza. Vai vir, professor, já terminei aqui. Ah, tá. Quer mais? Quer isso? Quer aquilo, né? Então você meio que estabelece um combinado com o aluno sobre o que ele vai fazer quando terminar uma atividade proposta, né? Por exemplo, olha só, Joãozinho, quando você terminar, você revisa o seu trabalho, sei lá, ajuda o seu colega, e a gente vai falar daqui a pouco talvez sobre isso, né? Se for adequado, se for apropriado. Ou seja, depois que você fazer isso, depois que você revisar, depois que você ter certeza que está correto, olha só, você vai lá para uma das atividades que a gente tem, desse, entre aspas, cantinho assim, que a gente estabeleceu, desse repertório de coisas que a gente tem, certo? Seja um espaço físico ou seja ali um espaço digital, certo? Então, para quê? Para que ele não fique ali de 5 em 5 minutos, terminou a atividade, vai em você, terminou, vai em você, porque isso vai acabar desgastando. Acaba desgastando, ou seja, para ele poder ter uma autogestão, uma autonomia, no sentido de terminei uma atividade, opa, o professor está atendendo outras demandas, eu consigo, né, um pouco ir para as atividades à parte que estão direcionadas para me fazer, né? Ou seja, aí não vai ter tanta aquela interrupção ali de professor, aqui, etc, né? Uma outra coisa também, né? Uma flexibilização, né? E uma adaptação assim dessas atividades regulares, podemos dizer assim. Como assim? Como é que dá? Como é que a gente faz isso? Né? Não no sentido assim de dar mais coisas para ele fazer, mas de tornar essas regras regulares assim mais eficientes, né? Por exemplo, como eu mencionei, aquela compactação curricular, né? Se ele já demonstra um domínio de um determinado conteúdo, né? Ele pode ser dispensado ali de parte dos exercícios, entre outros. Daqui a pouco, em vez de ele fazer 10, ele faz 3 e passa para algo mais desafiador, podemos dizer assim, do próprio livro, né? Porque geralmente o material didático, aí você pega os materiais didáticos que a gente tem ali no mercado, né? Seja ali do Positivo, da FTD, né? Que são os principais, da Moderna, né? Que são os materiais didáticos, assim, talvez os mais conhecidos, que me vem na cabeça agora, o outro, me fugiu agora não, mas enfim, esses materiais didáticos, né? Então, geralmente você nunca consegue terminar o livro didático todo, né? Por quê? Porque você faz ali as atividades, sempre vai ter no final aqueles desafios, vamos dizer, os mais avançados, né? Que talvez você nem passe em sala de aula. Questões aí do próprio Enem, né? Mesmo sendo no ensino fundamental, ou mesmo falando de ensino médio, né? Que também é o nosso público aqui. Aí você bota ali questões do Enem, ou questões ali até de outros institutos. Você pega, eu gosto muito de usar questões do ITA, né? O ITA é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, né? Então, o ITA tem como característica assim, ser um dos certames mais complexos e difíceis do Brasil. Então, você trabalhar com as questões do próprio ITA, né? Com um aluno ali falando mais para o ensino médio. Você está entendendo? Então, você poder fazer essa compactação. Uma outra questão aqui que tem algumas ressalvas, acho que até talvez a gente consiga falar um pouco sobre, né? Que é você usar e no sentido bom da coisa, entre aspas, estrategicamente esse aluno que tem essa alta habilidade específica ali como um recurso para você. Ou seja, ele vai ser um facilitador, ele vai ser um mentor dentro da turma. Por exemplo,
É literalmente você pegar e dividir a turma em grupos. Eu usei bastante essa tática, podemos dizer assim. Algumas vezes dá certo, outras não. A gente vai ter que entender as particularidades ali individuais da criança. Por quê? Porque daqui a um pouco a gente está lidando ali com uma criança que tem uma alta habilidade, um adolescente, o aluno, de uma forma geral, né, que tem uma alta habilidade para, sei lá, para matemática, vamos dar um exemplo, só que ele não tem ali uma predisposição para ensinar, ou seja, ele não consegue transmitir o conhecimento. Quem de vocês já viu assim, bah, o fulano sabe muito de tal coisa, mas ele não consegue ensinar, não consegue transmitir. Então acaba não sendo efetivo. Ou mesmo até por uma característica do próprio aluno. Daqui a um pouco ele é extremamente introvertido, ou seja, se a gente está falando ali de um indivíduo que além de ter altas habilidades, ele tem o TEA, né, e de ou seja, um comprometimento nas suas relações interpessoais, ou seja, então você vai daqui a pouco criar um problema, você está entendendo? Então, uma ressalva na questão de usar ele como um facilitador, né? Então, ao mesmo tempo que você vai usar, vai dar tarefa para ele, só tem que cuidar dessa particularidade, né? Muito bom para ele desenvolver-se pessoalmente, só que é importante também a gente não ficar só nisso. Bah, já que meu aluno se adapta, então só vou usar ele como se fosse um mini professor. Não, você poder mesclar com outras atividades também, né? Porque senão daqui a pouco acaba sobrecarregando ele. É importante que você varie isso, né? E tente ver de acordo com o seu contexto, de acordo ali com o que é melhor de fazer. Bom, vamos falar agora, a gente vai continuar nessa linha de raciocínio lógico nosso aqui, mas vamos falar sobre um outro assunto, né, que é os contratos de aprendizagem. Eu acredito que algumas pessoas não ouviram falar sobre esse assunto, então nós vamos trazer ele aqui, bem pertinente para nós. Então, Cândido, queria que tu falasse um pouquinho se tu acha uma boa ideia trazer essas estratégias, explicar um pouquinho para o pessoal também o que é os contratos de aprendizagem e como aplicá-los eles de forma eficaz na sala de aula. Na verdade, eu acho uma boa estratégia assim, esses contratos de aprendizagem, porque essa ferramenta ela promove ali uma autonomia, um senso de responsabilidade, de engajamento do aluno, né? Ao mesmo tempo em que oferece uma estrutura clara, robusta, podemos dizer assim, do aprofundamento do aprendizado. Mas o que vem a ser esse contrato de aprendizagem, né? É um acordo, literalmente formal, seja escrito, seja alinhado de forma verbal entre o professor e o aluno, concordo, e realmente com a família sempre participando disso. Então, mais ou menos assim, né? O que vai ter nesse, entre aspas, documento, né? O que o aluno vai fazer, os objetivos de aprendizagem específicos, né? Como o aluno vai fazer, ou seja, os métodos, recursos, as estratégias que ali serão empregadas, os tempos, os prazos, os cronogramas ali de conclusão dessas atividades, ou seja, o resultado esperado, ou seja, o que você espera, né, por meio dessa atividade, um critério de avaliação bem claro e a flexibilidade também, né, a possibilidade de um ajuste, né, nesse contrato, se preciso for, né? Então, o que a gente pode ter ali como um benefício, né, nessa utilização desse contrato de aprendizagem? Né? Primeiro, desenvolver uma autonomia, uma responsabilidade, ou seja, o aluno ele passa participativamente da definição de seus objetivos, né? Isso faz com que aumente o senso ali de propriedade, de responsabilidade sobre a própria aprendizagem dele mesmo. Você está entendendo? Segundo ponto, ali você consegue trazer um engajamento, uma motivação boa, né? Porque ao escolher isso, ao escolher, entre aspas, né? Porque não é bem uma escolha, é uma escolha mais direcionada, aquilo que ele vai aprender, o aluno ele se sente mais motivado, né? Desafiado, ou seja, ele que está escolhendo, ele que está, ou seja, escolhendo a matéria, olha que legal, ou seja, está escolhendo a matéria, né? Ou seja,
Você vai permitir que o professor adapte esse currículo de forma altamente individualizada. Você está entendendo? Tanto o aluno quanto o professor eles conseguem ter uma compreensão clara do que precisa ser feito, de como vai ser avaliado, entre outros. Né? Vai conseguir ajudar o aluno na questão da gestão do tempo, né? De forma assertiva, de forma produtiva. Você entende? E você, o principal, você está preparando ele para o futuro, né? Desenvolvendo essa capacidade de autogerenciamento, de definição de prazos, definição de metas, entre outros, né? Mas como é que dá para fazer isso, né? Primeiramente, sim, né? Identificada que essas questões ali, né? Que ele é um aluno com altas habilidades, né? Você explicar primeiro, olha só, eu estou pensando em a gente estabelecer ali um contrato de aprendizagem. Você explica como se dá, como ele seria útil, etc, etc, né? E aí você vai começar a criar ali meio que colher ali as primeiras impressões. Isso é até importante que você faça uma reunião também com a família, né? Você vai colher as informações. Só que o que acontece com a criança? Você aborda ali numa linguagem, ou mesmo jovem, né? Eu falo criança, eu gosto de usar o termo criança, mas a gente está se referindo até inclusive o público do ensino médio, daqui a pouco na casa aí de seus 15, 16 anos, não são mais crianças, né? Podemos dizer assim, são adolescentes, mas que é criança ou adolescente de uma forma geral, você está entendendo? Então, quando você for explicar para a família, você vai usar uma linguagem assim mais formal, mais técnica para explicar de fato o que é esse contrato de aprendizagem. Quando você for passar para criança, para adolescente, você vai explicar no seguinte ponto. Olha só, seguinte, a partir de hoje tu vai escolher o que tu quer ter na aula. Você entende a diferença? Para o pai, para o responsável, você está passando ali de uma forma formal. Para o aluno, você está passando, meu, tu vai escolher o que tu quer aprender. Olha que legal. Você está entendendo? Ou seja, você definir esses objetivos, ou seja, tem que ter objetivos, não pode ser algo feito só por fazer, né? A gente costuma usar ali o conceito SMART, né, para delineamento de metas, podemos dizer assim, uma meta SMART. Em inglês, SMART, S-M-A-R-T, né? Ou seja, no português, né, é algo específico, mensurável, atingível, relevante, com prazo definido, né? Podemos dizer assim, a portuguesação desse método, que é um método conhecido, podemos dizer, né? Você ter ali, estabelecer os métodos, os recursos que serão utilizados, estabelecer ali limites, prazos, entregas, e sempre estar colhendo feedback, né? Na verdade, esse documento vai ser um documento simples, não vai ser algo muito robusto, sim, sabe? Você pode imprimir ele para ter ele fisicamente, ou ser algo mais verbal, você está entendendo? O legal é que quando você faz um documento ali fisicamente falando sobre isso, e sempre está colhendo feedback a todo momento, né? O segredo para a gente ter resultados ali em qualquer área da vida, mas agora falando da educação, né, colher feedback a todo instante. Ou seja, estou conseguindo atingir o objetivo? Não estou conseguindo? Né? Tá bom? Tá mais ou menos? Tá ruim? Né? Porque quando você vai colhendo esses feedbacks, você vai tendo ali mais, podemos dizer assim, possibilidade de fazer ajustes. Nós vamos colocar na plataforma, lá no nosso Google Sala de Aula, um modelinho desse contrato de aprendizagem. Como é que a gente consegue fazer, elaborar isso? É um modelinho editável, a gente compartilha, né, lá na plataforma do nosso Sala de Aula para você usar, para você ver mais ou menos, talvez, se você ainda não ouviu falar ainda sobre esse conteúdo, esse recurso, podemos dizer assim. Bom, falando, né, sobre flexibilização, e nós vamos falar então sobre a flexibilização de ensino, é até uma palavra complicada, dentro da sala de aula. Quando que o professor, quando o professor vê que é necessário ter esse suporte mais especializado para esse aluno e, né,
da própria flexibilização, limite para ela. Tipo, tu fala assim, podemos dizer assim, numa equação assim, eu não entendi mais ou menos a pergunta, mas acho que é no sentido assim de, você tem um limite assim, sei lá, até onde vai ou tem que ir flexibilizando sempre, 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 sempre infinitamente? É isso, mais ou menos, ou chega um ponto que, opa, a partir daqui não dá para ir, vamos imaginar. É isso? Isso mesmo. Se a gente precisa sempre flexibilizar e flexibilizando, ou tem um limite para isso, chega um ponto que realmente não dá mais. Eu acho que, na verdade, tudo na vida tem um limite, né? A gente fala em flexibilização curricular, mas a vida é feita de limites, podemos dizer. E aí vai ali para as adequações, né? Até teve uma das interações nossas no tocante às regras, assim, sabe, aos direitos e deveres, né? O que é muito pertinente se falar, só fazendo um preâmbulo para essa pergunta, não é? Porque a gente tem que compreender que, costumo sempre falar, cara, a instituição, ela está acima do aluno, ela está acima do profissional, ela está acima de todos, porque a instituição, ela é centenária. Muitas vezes a instituição, ela tem uma história. O aluno passa, o professor passa, mas a instituição permanece. Então, por que eu digo isso? Que toda instituição ela tem suas normas e regras e regimentos estabelecidos, e todos estão debaixo do mesmo, certo? Então, esse é o primeiro ponto, né? Por que eu digo isso? Agora a gente vai ali, em tese, para a sua pergunta. Com certeza vai existir um limite para essa flexibilização, né? Porque, embora ali os professores, os profissionais de educação, né, se utilize de estratégias diferenciadas para enriquecer ali todo esse momento e tudo mais. Vai ter momentos em que as necessidades ali do aluno com altas habilidades sobre educação, eles vão exceder a capacidade de atendimento desse professor, ou sozinho, ou da própria estrutura escolar, né? Porque hoje nós temos assim, escolas que são escolas, podemos dizer assim, feitas exclusivas para atender esse público, né? Escolas que atendem assim um público com uma alta habilidade específica em determinados segmentos, entende? Então, o que acontece? Muitos são encaminhados para lá, muitos encaminhados são encaminhados para essas instituições, que são instituições onde você tem uma abordagem de ensino totalmente diferente do convencional, né? Então, a gente tem esse recurso, né? Que é você poder ali fazer uso desses espaços, né? Que é onde daqui a pouco a estrutura escolar convencional, muito embora a gente esteja falando ali de uma instituição ali com alunos de alto desempenho, né? Que é o Colégio Militar, mas mesmo assim o Colégio Militar ele tem os alunos do ensino regular e não é uma escola ali especializada em atender o público com altas habilidades de superdotação. Ou seja, vai ter demandas onde a escola regular não vai ser suficiente, né? Não vai ter ali como atender, né? Então, como é que o professor, como é que ali os profissionais eles vão perceber isso, né? No momento onde você fez tudo isso que a gente falou, e entre outras coisas que a gente não falou, porque é bastante mesmo, né? Você fez tudo, você adaptou o currículo, você trouxe atividades extracurriculares, você, ou seja, cumpriu a cartilha, fez ali um contrato, né, que a gente mencionou agora ali bem amarrado, tá cumprindo a cartilha certinho, mas assim não tá adiantando, ele não tá engajando, não tá dando certo, né? Então, opa, é a hora daqui a um pouco de rever ali, sei lá, outras possibilidades, né? No momento onde ele começa ali a apresentar problemas comportamentais, você entende, né? Justamente no tocante ali a você vê que aquele momento não é mais relevante, você está entendendo?
Então, outro ponto muito importante também, quando você vê que ele está tendo uma queda no seu rendimento escolar nas outras disciplinas, vamos dizer assim, opa, aquele espaço não é um espaço que está sendo mais relevante, principalmente no momento onde aquele espaço escolar está trazendo um sofrimento emocional para ele, ou seja, a escola já não está mais fazendo bem, a escola está fazendo mal, ou seja, bate, sou bom, mas não consigo me encaixar nesse contexto. Sabe, sou inteligente, mas não, sei lá, não é relevante para mim isso, não é relevante para a família. Você está entendendo? Daqui a pouco a escola, para o maior esforço que esteja fazendo, né, você não consegue ter ali um resultado expressivo. Então é uma hora de acender ali uma luz amarela, né? Então, quando você tem ali sei lá, um descompasso, né? Posso falar dessa forma, entre as expectativas, as perspectivas daquilo que o aluno está demandando e aquilo que a instituição consegue oferecer no momento. Muito bom, excelente resposta. Acho que deu para a gente entender bem, né, a flexibilização que a gente precisa ter com o aluno, né? E aí falamos também sobre a questão do professor, né, do educador não usar, mas pedir ajuda desse aluno para os colegas, para ajudar como um tutor ali com as atividades com os colegas. Quais os cuidados que o professor precisa ter para que isso seja produtivo para os alunos, tanto para o aluno que está servindo ali como um suporte, como um tutor, que é o aluno com altas habilidades, quanto para os colegas que estão ali com ele nesse momento. Muito bom, muito importante, mas só ainda retomando ali para que nós estamos falando, a gente tem, me vê agora na cabeça que algumas instituições assim que vão atender esse público, né? Tem, acho que lá em São Paulo, né? Porque justamente essas escolas ali em lugares mais específicos, que vão ser geralmente nos grandes centros, né? Então você tem a PA, me fugiu agora a sigla é APHSD, né? Que é o APA, o HSD, né? Que é a Associação Paulista para Altas Habilidades e Superdotação, que é uma instituição. Você tem o INODAP, que é um Instituto para Otimização da Aprendizagem, que é outro que eu me lembro agora de cabeça. Você pode até. Existe um conselho, inclusive um conselho brasileiro ali para superdotação, né? Que é o CONBRAST, né? Onde você consegue ter ali ter um suporte para isso. O Instituto Ponte, que também tem uma escola regular, o Mensa, entre outros, assim, alguns que eu me lembro agora de cabeça, que são instituições ali que se diferem um pouco da escola regular, né, para atender essa demanda. Então, a gente compreender que, né, a gente, por maior esforço que façamos na nossa estrutura, vai ter casos e situações onde vai fugir da nossa capacidade estrutural. Então, a gente tem que dar um pouco ali e fazer esses direcionamentos. Mas esses casos vão ser a exceção da exceção, né? Não é a regra. Só para retomar, Jéssica, até me peço desculpa, tu fizeste uma pergunta, mas acabou me fugindo a pergunta ali que tu fizeste. Eu perguntei, então, sobre nós falamos deste aluno com altas habilidades, né, superdotação, muitas vezes o professor poder utilizar ele como um tutor, né, para aprendizagem ali, para ajudar no conteúdo da sala de aula. E aí, quais os cuidados, né, que nós, quanto educador, precisamos ter para que seja de fato efetivo para ambos esse momento, né? Então, se pudesse dar uma tomada para nós. Sim. Boa, sim, porque eu tava pensando nessa pergunta, até se tu não me perguntasse isso, eu ia falar sobre isso mais no final, porque eu acho que é muito importante, porque essa estratégia talvez número um que a gente pensa em usar, né? Bom, o aluno, eu vou pegar ele como sendo ali ou seja, ele vai ajudar, vai ser o facilitador dentro da turma.
entende? Então, primeiramente, uma estratégia muito boa, né? E essa estratégia, na verdade, eu até vou dizer, até vai te surpreender, Jéssica. Assim, ela é boa, falando para esse público. Só que essa estratégia, eu já consegui um resultado melhor ali quando eu apliquei ela com alunos que tinham diagnosticado ali o TOD, o transtorno opositivo desafiador, por incrível que pareça, né? Daí tu vai pensar, tá, mas o que tem a ver o TOD com o que nós estamos falando, né? Não tem muito a ver, mas estou dando só um parênteses, né? Por quê? Porque é o de você pegar o pior da turma, assim, no sentido comportamental, e trazer ele pro teu lado, trazer ele perto de ti, andar com ele, entende? E desenvolver o cara, né? Eu, sim, consegui muito resultado muito bom fazendo dessa forma, porque geralmente quando eu pegava uma turma, né, a primeira coisa eu catava os piores, assim, quando eu falo pior, desculpa o termo, assim, é no sentido de daqueles que ninguém acredita mais, sabe? Né? Eu chegava na primeira coisa que eu quero tentar identificar eles, né? E já puxava esse pro meu lado. Ah, no seguinte, sim, tal. Né? Conversando e, né, procurando ali estabelecer um rapport ali com o aluno. E aí você começa a dar moral para ele, começa a botar ali fazer atividades, porque geralmente esse perfil é um perfil que ele não tem uma dificuldade cognitiva, né? Então ele sabe na matéria. Então você começa a dar moral para ele, certo? Mas agora voltando para o nosso foco, né? Que é ali o aluno com altas habilidades. É muito bom, né? Ou seja, ele vai aprofundar o conhecimento, porque você aprende o conteúdo, mas você aprende mais ainda repassando o conteúdo, ensinando, né? Você vai conseguir desenvolver outros conceitos nele, né? Você vai conseguir desenvolver as suas relações interpessoais. Você vai entender, daqui a pouco ele é um aluno que a despeito da sua alta habilidade, ele tem dificuldade em estabelecer relacionamentos, vínculos, não consegue criar um rapport ali direito com seus pares, então você vai desenvolver ele nessa área específica, né? E ao mesmo tempo você vai ter alguém para ajudar ali, né? Dentro da sala de aula, né? Que é muito bom. Outra coisa também, né? Daqui a pouco ele não vai ter aquele tédio excessivo ali, porque terminou essa tarefa rápido, ou seja, você deu uma ocupação para ele fazer, você está entendendo? Então, isso é muito bom, isso é ótimo. Na verdade, é a primeira coisa que vem ali na cabeça. Só que a gente precisa ter alguns cuidados quando a gente vai fazer isso. Talvez o primeiro deles, né? Agora para o aluno, né? Ou seja, porque lembra que você tem que pensar no aluno de quatro habilidades, também pensar nos demais, né? Então, você tem que pensar primeiramente se ele está disposto a isso, né? Nunca forçar uma situação, uma responsabilidade que daqui a pouco ele não quer, não quer, eu não gosto, né? Entende? E ao mesmo tempo, aquele que vai ser ensinado, o aluno, ele não se sentir constrangido. Ah, mas não é o professor que está me ensinando, é o meu colega que está me ensinando, né? E ele daqui a um pouco enxergar naquele colega uma figura de autoridade. Você compreende? Porque geralmente o professor ele tem a figura de autoridade. Então, daqui a pouco pode acontecer no sentido de, mas quem é tu para me ensinar essas coisas assim, sabe? Né? Então, isso é um primeiro cuidado que a gente precisa ter. Um segundo cuidado é deixar claro que o aluno ele não está ali para substituir o professor. Ele está ali para auxiliar, para ajudar, podemos dizer assim. O professor continua sendo ali, podemos dizer assim, o protagonista, aquele ali que detém autoridade dentro daquele contexto da sala de aula, certo? Então, você estabelecer, delimitar um tempo, né? Olha só, vai ter essa, entre aspas, esse auxílio, essa tutoria, só que vai ter precisa de um período, você não vai colocar, sei lá, todo o período ele fazendo isso. Estabeleça ali uns 10, 15 minutos ali por período, enfim, né? E acompanhando de novo a questão do monitoramento, do acompanhamento, do feedback constante, ver se esse resultado está sendo um resultado assertivo, um resultado expressivo ou
não está sendo relevante, tanto para o aluno que está ali na condição de ensinador, de tutor, como para aquele que está recebendo conteúdo. Ou seja, você fazer essas validações, você vê se isso está sendo de fato bom, de fato legal, né, Jéssica? Muito bom, excelente. A gente tem que ter o cuidado que seja bom para ambos, né? Que seja efetivo. Bom, por incrível que pareça, nós já estamos nos encaminhando para o final. Então, eu tenho uma última pergunta. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, Cândido, que é a última mesmo, que é quais são os erros mais comuns? Eu achei essa pergunta excelente para terminar o momento. Quais são os erros mais comuns que nós, professores e educadores, às vezes cometemos quando vamos incluir alunos superdotados e com altas habilidades em sala de aula? Mas são muitos. A gente comete até hoje, né? Enfim. Glória a Deus aqui, pessoal. Vamos trazer um café aqui, olha que maravilha. Aí, ó. Coisa boa. Então, assim, primeiro ponto é ignorar ali a superdotação ou minimizar a sua necessidade. Pensar assim, tipo, bom, já que ele é inteligente, ele se vira sozinho. Né? Não precisa de atenção, não precisa de adaptação, não precisa de coisa nenhuma. Certo? Entende? Então, o que vai trazer isso como consequência ruim? Uma desmotivação, um baixo desempenho, um subaproveitamento. Daqui a pouco você está desperdiçando um talento para a vida, para a humanidade, podemos dizer assim, né? Vai trazer um desinteresse pela escola, né? Um comportamento disruptivo, um isolamento, né? Ele se sente daqui a pouco invisível dentro daquele contexto, né? Então esse é um erro muito comum. Um outro erro que a gente tem, né? São todos erros baseados no nosso senso comum, né? Que é confundir a superdotação, ou seja, com ser um gênio, né? Não quer dizer que ele tenha ali um desempenho excelente num campo específico de aprendizagem que ele vai ter em tudo, né? Ou seja, ele não é o melhor da turma, ele não é ali um mini gênio, mini Einstein, mini professor, não. Ele é alguém que tem as suas peculiaridades, né? Porque senão você acaba criando ali uma pressão extremamente excessiva sobre esse aluno, né? Que ele pode vir a desenvolver ali uma ansiedade, um medo de errar, né? Um medo de decepcionar as expectativas que estão sendo colocadas nele. Você está entendendo? Né? Um outro erro também é você não reconhecer um talento em áreas não acadêmicas, né? O que é muito comum. Daqui a um pouco, imagina ali você tem ali um futuro Lionel Messi dentro da turma do Lionel Messi, ou é um cara que tem com certeza altas habilidades ali para jogar futebol, né? A gente costuma sempre usar o exemplo de Messi e Cristiano Ronaldo, né? Um nasceu com um talento nato, podemos dizer assim. Se a gente vê a história um pouco, né, do Messi, vamos dizer assim, ele teve problemas assim, na sua infância, desenvolvimento motor e tudo mais, né? E ele tinha um talento, tem, né, um talento nato ali para jogar futebol. Ao passo que o Cristiano Ronaldo, né, os dois que rivalizam ali, né, ali entre os melhores do mundo, ele é alguém que foi forjado literalmente a ser o melhor, ou seja, é um cara extremamente disciplinado e tudo mais, treina ou seja, ele é um aficionado mesmo ali no desempenho e fez com que ele também fosse o fenômeno que é hoje, né? Você está entendendo? Então, mas daqui a pouco ignorar isso, o fulano tem uma alta habilidade no, sei lá, num esporte, seja coletivo, um esporte individual. Ah, mas alta habilidade ali no arco e flecha não é importante, não. Daqui a pouco ali você tem um futuro medalhista olímpico ali surgindo. Você está entendendo? Então, né, a gente poder reconhecer isso, né? Que é um erro também que às vezes a gente acaba não se dando conta que existem outras habilidades que precisam ser valorizadas, né? Ou seja, oferecer mais do mesmo, né? Ali para uma adaptação, vou dar um conteúdo à parte,
Mas eu dou sempre uma folhinha, sempre uma coisa repetitiva, uma coisa que ele vai terminar rápido, só para dizer que deu alguma coisa, né? Também não adianta ali um recurso só para fazer, né? Esperar ali que ele seja sempre um aluno mais comportado e ajustado, afinal de contas, ele é superdotado. Não, ele tem essas emoções, vai ter o dia que ele vai estar de mau humor, vai ter o dia que ele vai querer brincar na pracinha fora do horário da aula, vai ter dia que ele vai estar louco para chegar à educação física e não tem educação física no dia, você está entendendo? Então, questões do aluno, do cotidiano, né, que ele vai ter isso, e às vezes a gente acha que não, né? Então, vai ter vezes que ele vai ali brigar na escola, assim, né? Falando, não estou aqui incentivando a briga, a violência, longe disso, mas vai ter um momento que ele vai se desentender ali na escola, porque isso faz parte das relações, você está entendendo? Dentro de uma educação, de um respeito, claro, você está entendendo? Ou seja, e para finalizar, Jéssica, né? Acho que talvez esse é o erro principal, né? Que é você rotular o aluno, né? Ou seja, ele não é mais o João da Silva Souza, ele não é mais a Carla Aparecida dos Reis, não é mais o Maurício Antônio Prado. Pensando nomes agora totalmente aleatórios, não conheço ninguém com esses nomes. Mas, e ser ali o Almini gênio, Almini, o futuro Einstein, o futuro ali, Isaac Newton. Não, ele é o aluno. Você está entendendo? Porque daqui a um pouco você começa a colocar uma carga excessiva ali de cobrança em cima ali daquela criança, daquele adolescente, que ele não está ainda preparado para absorver. Porque lembrando, ele tem ali uma alta habilidade específica ali no conteúdo. Só que ali as suas emoções estão sendo construídas, ou seja, sua psique está sendo formada. Né? Isso a gente precisa levar em conta. Então, para finalizar, eu quero te agradecer, Jéssica. Assim, obrigado por a gente ter essa conversa. Espero que isso seja relevante para o pessoal lá do CMC. Né? Espero que a gente possa ali ter trazido alguns elementos, algumas coisas, enfim, importantes e que possa agregar ali na caminhada ali do pessoal. Muito obrigado, gente. Agradeço, né, por esse momento aqui com vocês. Realmente espero que seja ali de grande valia. A gente aprendeu muita coisa hoje, conversamos sobre muita coisa. E é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Então, agradeço ao Cândido pelo convite de mediar essas perguntas e essa conversa aqui para nós, né? É sempre uma alegria estar aqui com a família Psicom, afinal faço parte dela também, tá bom? Passo para ti então, Cândido. Tchau, pessoal. Bons estudos para vocês. Valeu, Jéssica. Muito obrigado. Também eu vou indo nessa, agradecendo ali a cada um de vocês, né? Seguimos juntos nessa caminhada. E qualquer dúvida que vocês tiverem ali, qualquer suporte que vocês precisarem, nós nos colocamos à disposição de vocês, certo? Um grande abraço e tamo junto aí. Valeu!